Ele chegava antes do ciclo orbital do amanhecer. Sempre antes dos cadetes, empurrando uma vassoura manual antiquada pelo convés de treinamento como se tivesse feito isso 1000 vezes. Capuz erguido, olhos baixos. A Academia de Soldados do Imperador Galáctico não era o lugar para o humano, especialmente um tão insignificante. Ninguém prestava atenção nele até que uma manhã, um jovem recruta zenetiano se inclinou para ajustar suas botas de gravidade e congelou. Logo atrás da orelha do homem, sob a borda de um colarinho desbotado, havia uma tatuagem bioluminescente, uma marca antiga, quase apagada pelo tempo. O tipo que apenas um grupo de seres já ostentou, e apenas depois de sobreviver a algo que ninguém na sociedade polida discutia. O humano não tinha designação oficial no registro da estação. Ele estava listado simplesmente como equipe de manutenção, não aumentado. Ele usava o mesmo macacão utilitário todos os dias. Tecido sintético cinza, capuz escuro puxado para cima, botas surradas que nunca perdiam completamente a poeira carmesim do posto avançado da colônia de Marte. Ele materializava-se todo ciclo às 4h30, horário padrão galáctico. Sempre antes dos sargentos instrutores. Sempre antes dos recrutas. Ninguém nunca o via chegar. Ele simplesmente estava lá, esvaziando receptáculos de lixo, limpando resíduos de suplemento proteico dos tapetes de treinamento que não eram de sua responsabilidade, polindo os espelhos ocos pelos quais ninguém o agradecia. Ele nunca falava, a menos que fosse interpelado, e mesmo assim mantinha-se breve. Bom dia. Afirmativo. Tudo seu. O convés de treinamento da academia não era como instalações normais através dos 12 sistemas. Não era barulhento, não era chamativo, era solo sagrado. Todo ser que atravessava suas barreiras atmosféricas sabia disso. Treinamento de resistência molecular significava dor, e a dor era a moeda universal da transformação. Grunhidos, placas de liga batendo e disciplina enchiam o ar reciclado. Candidatos percorriam circuitos de aprimoramento até que seus vários fluidos corporais basassem no convés. E instrutores os pressionavam além do que a maioria das mentes sencientes poderia compreender. E, entanto, todos os dias, antes que o som dos pesos gravíticos e das barras de treinamento de fibra de carbono dominassem, lá estava ele, varrendo, desinfectando, reabastecendo, desaparecendo. A maioria dos recrutas mais jovens, zenitianos de pele púrpura, aquarianos de pele azul e marcianos musculosos de pele laranja, nem mesmo o notavam. Estavam muito focados em sobreviver à seleção. Mas alguns dos instrutores veteranos haviam notado peculiaridades. A forma como ele dobrava as toalhas nanofibra, precisas, militarmente apertadas. A forma como ele organizava as placas de resistência, sempre equilibradas por coeficiente de densidade, não apenas tamanho. A forma como ele observava os recrutas no espelho oco, nunca encarando, apenas escaneando com o olhar treinado de alguém que avaliara ameaças profissionalmente. Ele não usava fones de ouvido neurais, nunca carregava um dispositivo de comunicação, e embora ele se movesse como um ser com desgaste cronológico em seus componentes orgânicos, algo era incongruente. Suas articulações não rangiam quando ele se agachava. Suas mãos não apresentavam tremores, e quando ele reposicionava uma barra de graviton de 200 quilos de um suporte para outro, fazia-o com uma firmeza que sugeria que seus músculos não haviam atrofiado em décadas, apesar de serem tecidos humanos não modificados. Recrutas brincaram uma vez que ele provavelmente era algum fracassado da academia. Um cadete de pele azul até zombou. Aposto que o humano se candidatou anos atrás e não aguentou a fase 1. Mas um dos instrutores seniores, um ex-líder de equipe de ataque chamado Maxson, calou isso com um olhar que poderia congelar plasma. Maxson era duro, quieto e não dado a frivolidades. Mas mesmo ele não fazia contato visual direto com o zelador quando seus caminhos se cruzavam. A estação processou centenas de contratados civis ao longo das décadas. Pessoal da cozinha, operadores de transporte, trabalhadores de manutenção. Mas nenhum durava muito. A escala de rodízio era brutal. Os protocolos de segurança invasivos. A maioria não conseguia se adaptar ao ambiente. Exceto ele.
Ele nunca reclamava, nunca tirava licença, nunca interferia nas operações. A única peculiaridade que alguém notava consistentemente era extra. Ele sempre mantinha o capuz erguido, mesmo em ambientes com clima controlado, mesmo durante o ciclo de simulação de verão da estação. Mas uma manhã no meio do ciclo, após um circuito de resistência antigravidade particularmente árduo, um recruta chamado Draxen desabou num banco. Ele se inclinou para frente para regular sua respiração e olhou de soslaio para o zelador, que estava desinfetando o convés próximo. O capuz escorrera bastante para expor um pedaço de pele por trás da orelha. Cicatrizado, envelhecido e marcado. Uma tatuagem bioluminescente mal visível sob a borda de um colarinho desbotado. Uma marca antiga, quase apagada pelo tempo. O tipo que apenas um grupo de seres já ostentou, e apenas depois de sobreviver a algo que ninguém na sociedade polida discutia. Draxen carou, piscando o suor de seus 3 olhos. Não era uma marca de guilda, não era uma designação planetária. Era militar, muito específica. Uma blase quântica perfurando um crânio humanoide. O tipo que é usado apenas por membros da lendária Divisão Fantasma. Humanos que se voluntariaram para as operações secretas mais perigosas durante as missões da rebelião Nexus, que nem mesmo eram reconhecidas nos arquivos do Imperador. O tipo de marca que ninguém fora dessas operações teria ou ousasse replicar. Ele não mencionou imediatamente. Apenas observou quando o zelador se endireitou, ajustou seu capuz e se afastou, silenciosamente. Como sempre, a unidade de limpeza pairando atrás dele como se nada tivesse acontecido. Mas a partir daquele momento, Draxen não conseguia parar de pensar. E logo, ninguém mais na academia também. Draxen permaneceu quieto naquele ciclo. Ele nem mesmo estava certo do que vira. Talvez fosse uma alucinação por deprivação de oxigênio, ou sua imaginação preenchendo lacunas do cansaço de treinamento. Mas a imagem persistia. O ângulo da tinta nano, o estilo do desenho, o brilho desbotado que só vinha de anos exposto à radiação cósmica. Naquela noite, sozinho, no seu cúbico de sono, ele acessou bancos de dados restritos, que definitivamente não deveria saber como violar. Operações, missões especiais, equipes não confirmadas. A maioria dos arquivos era lixo, mas algumas imagens combinavam. Não exatamente, mas perto o suficiente. Base quântica, crânio, divisão humana secreta. Na manhã seguinte, Draxen monitorou o zelador perifericamente, não encarando, apenas observando. Ele não estava sozinho. Outros sentiram a mudança. Os instrutores começaram a fazer pausas perto dele. Os oficiais não o apressuravam. E Maxson, o ex-fantasma, agora instrutor, observava-o de forma diferente agora. Não cautelosamente, não desconfiadamente, mas como alguém calculando a distância entre quem eles eram e a quem haviam servido lado a lado. Finalmente alguém vocalizou a pergunta. Foi Groth, um recruta corpulento de pele vermelha das colônias alternas, que já falhara na seleção uma vez, e retornou com determinação aumentada. Ele cometeu o erro de gritar, meio brincando. Ei, humano velho, você já fez mais do que limpar fluidos corporais do convés de treinamento? A estação ficou em silêncio. Ninguém parou de treinar, mas o ruído ambiente mudou. O zelador não se virou, não piscou. Apenas continuou desinfetando o canto descolorido do topete onde 2 cadetes haviam pressionado seus limites bioquímicos durante uma simulação de combate. Groth burfou, constrangido. Pois é, aposto que não. E então Maxson se aproximou dele. Sem gritos, sem ameaças, ele simplesmente se inclinou e sussurrou. Se você quiser completar este programa com todos os seus órgãos originais intactos, eu recomendaria silêncio e demonstração de respeito apropriado. Isso mudou tudo. Groth não proferiu outra palavra pelo restante do ciclo. As informações se espalharam rapidamente depois disso. Quietamente. Alguns começaram a se referir a ele como o fantasma. Outros simplesmente o tratavam como senhor, sem entender por quê. Ele nunca reconheceu nada disso, mas sua presença se transformou. Ele ainda era quieto, ainda chegava cedo, ainda funcionalmente invisível pela rotina,
Mas agora as pessoas notavam que ele se movia pelos espaços como se estivesse mapeando pontos de entrada e saída. Estava constantemente avaliando ameaças, fraquezas, vulnerabilidades estruturais. Alguns afirmavam que ele sabia quais recrutas desistiriam antes que os instrutores fizessem as avaliações. E então, uma tarde, algo ocorreu que ninguém poderia descartar. O protocolo de contentação de emergência da estação ativou durante uma avaliação de força. Falso alarme? Uma falha tecnológica em um painel de controle ambiental recém-instalado? Mais um estagiário, Simmons, um candidato humano promissor, desabou a caminho do bloqueio de ar. Uma antiga reconstrução celular de ferimento em batalha, agravada por desequilíbrio metabólico, imobilizou-o completamente. 2 cadetes tentaram voltar, mas hesitaram perto da entrada enquanto partículas tóxicas do sistema de filtração defeituoso começavam a nublar o corredor. Não era imediatamente fatal, mas a resposta médica levaria pelo menos 5 minutos para navegar pelos protocolos de segurança. O zelador cruzou a distância em 30 segundos. Ele caminhou diretamente para a área contaminada, sem hesitação, sem equipamento de proteção, apenas um tecido reciclado enrolado em volta da boca. Ele ergueu Simmons sobre seus ombros. Não arrasto, não uma luta. Uma carga de emergência limpa e perfeita. Um braço segurando a perna atrás da articulação do joelho, o outro sobre o ombro, controlando a distribuição de equilíbrio, como se tivesse executado a manobra milhares de vezes. Simmons pesava 98 quilos. O zelador não fez nenhum som indicando esforço. Quando ele emergiu, olhos irritados, mas olhar firme, colocou Simmons gentilmente no tapete de evacuação e recuou sem comentários. A equipe de resposta de emergência chegou momentos depois. Eles liberaram a instalação, todos seguros, todos contabilizados. Nenhum relatório oficial documentou sua intervenção, mas todos testemunharam. A precisão, a compostura, a resposta instantânea. E mais tarde, naquela noite, quando Draxen passou pelo carrinho de equipamentos do zelador, ele notou algo previamente ignorado. Um pequeno remendo identificador costurado dentro do compartimento frontal de armazenamento. Mal visível, linha preta e material preto. Letras desbotadas, mas discerníveis sob inspeção minuciosa. PD-6. Divisão Fantasma. 6º Esquadrão. O tipo de unidade cuja existência o próprio imperador negaria. O tipo que não deixava rastro de dados. O tipo que apagava os operativos quando se aposentavam. Se a aposentadoria fosse permitida. E, de repente, tudo fez sentido. Na manhã seguinte, a atmosfera mudou perceptivelmente. Não porque alguém discutisse, mas precisamente porque ninguém o fez. Não houve piadas, não houve olhares laterais e não houve teorias sussurradas nos dormitórios. Apenas um recalibramento silencioso de energia, como se toda a estação tivesse decidido se reorientar em torno de alguém que todos haviam subestimado. O zelador ainda chegava em sua hora costumeira. Ainda varriu a mesma seção de piso de polímero, mas agora outros cediam passagem quando ele passava. Não por intimidação, mas por algo mais pesado. Respeito. O tipo não solicitado. O tipo conquistado muito antes de ser reconhecido. Maxson observava cuidadosamente. Ele mantivera silêncio desde o incidente de contenção. Não se havia aproximado do zelador diretamente, ainda não. Mas naquela manhã, enquanto os cadetes completavam seus tiros de aquecimento, ele caminhou até o nicho de suprimentos onde o zelador normalmente desaparecia por aproximadamente 10 minutos durante cada intervalo de descanso. Ele sinalizou uma vez, abriu a porta e entrou. O zelador estava sentado em um recipiente de suprimentos invertido, consumindo um líquido estimulante preto de um recipiente térmico amassado. Ele levantou o olhar lentamente, expressão neutra, impassível. Maxson permaneceu em pé. Ele simplesmente existiu no espaço momentaneamente e então falou. Eu estava estacionado em Europa, 3º ciclo de conflito. Você estava com eles naquela época, não estava? O zelador não ofereceu resposta verbal. Maxson acenou afirmativamente uma vez, como se aquele silêncio fornecesse toda a confirmação necessária. Houve um incidente, classificado, posto avançado além da sombra de Titã, operação de extração, inteligência 0, nenhum suporte orbital. 2 operativos destacados, apenas um retornou. Dizem que o sobrevivente transportou seu parceiro por 2 quilômetros através de exposição ao vácuo,
Reparou sua própria brecha atmosférica usando apenas selante de emergência e desapareceu antes do relatório, sem identificador. Simplesmente sumiu. O zelador encarou-o impassível. Nenhuma reação, nenhuma confirmação. Maxson inalou profundamente. Você foi... Uma pausa momentânea. Então, finalmente, o zelador respondeu. Calmo, medido. Você está fazendo perguntas com respostas perigosas. Maxson não demonstrou diversão. Era o que eu suspeitava. Ele virou-se para sair, mas parou no limiar. Eles acreditam que estão aprendendo disciplina de combate naquele convec de treinamento, mas você está demonstrando algo mais, algo que nenhum instrutor poderia programar em uma simulação. O zelador examinou seu calçado desgastado. Eles vão precisar disso se algum dia testemunharem o que eu vivenciei. E com isso, Maxson partiu. As informações permaneceram contidas, não discutidas abertamente, mas algo fundamental se transformou nos ciclos subsequentes. Uma manhã, vários instrutores chegaram e encontraram a unidade de armazenamento pessoal do zelador levemente entreaberta. Dentro havia uma bandeira imperial meticulosamente dobrada, um par de botas resistentes à radiação e um chip de identificação desativado repousando no topo. Um remendo de designação gasto. O nome lia Hayward, sem indicadores de poste, sem classificação de serviço, apenas 7 caracteres desbotados. Naquela tarde, Drakesen reuniu coragem suficiente para se aproximar quando Hayward estava fixando uma corda de simulação de combate. Senhor, ele disse baixamente, se você realmente serviu com eles, por que está aqui? Hayward continuou sua tarefa. Ele simplesmente respondeu, porque é aqui que eu sou necessário. Drakesen hesitou. Por que ocultar sua identidade? Hayward finalmente encontrou seu olhar. Quando você precisa que outros saibam a sua importância, você já esqueceu o que importa. Então ele se levantou, limpou as mãos em um pano de limpeza e se afastou. Drakesen nunca mais perguntou nada, mas naquela noite contemplou o emblema do Império em seu armário com perspectiva renovada. E quando se recolheu ao seu cubículo de sono, o fez entendendo que o ser empurrando um instrumento de limpeza talvez representasse a última barreira entre sua existência controlada e o caos que ninguém discute. A partir desse ponto, ninguém mais se referiu a ele como o zelador. Não verbalmente. Ele permaneceu classificado assim na documentação da estação, ainda verificava identidade via processamento civil, ainda autenticava toda a requisição de equipamento com credenciais que ninguém ousava reverenciar sem baixar o volume da voz. Mas por toda a academia, na consciência de cada cadete de instrutor, que vislumbrou mesmo uma fração da tatuagem no pescoço, da intensidade composta em seu olhar, ele incorporava algo inteiramente diferente. Hayward tornou-se integrado à atmosfera da instalação. Uma presença silenciosa, movendo-se pelas zonas de treinamento com propósito, nunca demandando reconhecimento, nunca intervindo, no entanto, de alguma forma, observando continuamente. Os recrutas começaram a treinar com intensidade aumentada quando ele estava presente, cessaram as reclamações sobre hidratação inadequada, sobre desconforto nas articulações, sobre padrões de seleção. Nenhuma diretiva instruiu esse comportamento, simplesmente emergiu, porque na presença de alguém que não precisava de validação, mas carregava tudo, suas desculpas expiravam naturalmente. Um ciclo após o apagar das luzes, Drakesen puxou um cadete recém-chegado ao lado e aconselhou. Se você algum dia notá-lo observando o seu desempenho, não tente impressioná-lo, apenas não falhe. O recém-chegado não entendeu imediatamente, mas a compreensão viria. Maxson, no entanto, nunca mais mencionou o assunto. Não durante os briefings, não nos relatórios de avaliação. Desnecessário. Uma vez, durante um intervalo entre sessões de treinamento, ele colocou uma mensagem dobrada dentro do carrinho de suprimentos de Hayward. Sem identificação, apenas 3 palavras. Ainda servindo o Império. Hayward nunca mencionou tê-la recebido.
Mas, na manhã seguinte, as cordas de simulação de batalha estavam enroladas com precisão excepcional, e as estações de resistência molecular haviam sido desinfetadas antes que qualquer instrutor chegasse. O comando sênior da academia nunca reconheceu oficialmente suas suspeitas. Nenhuma verificação de antecedentes descobrira registros de serviço militar. Nenhuma base de dados imperial continha perfis correspondentes à sua assinatura biométrica. Mas aqueles familiarizados com a metodologia real de operações especiais entendiam que os guerreiros mais eficazes muitas vezes não deixavam documentação em seu rastro. Um ciclo, um comandante visitante do posto avançado de Arcturus o reconheceu. Ele estava passando pela entrada aberta do convés de treinamento quando parou, olhou fixamente e então sussurrou para Maxon. Você permanece ignorante de sua identidade real, correto? Maxon respondeu sem desviar o olhar. Negativo. Ignoro sua designação, mas sou plenamente cognisante de sua classificação. O comandante não precisou de mais esclarecimentos. Simplesmente acenou com a cabeça e continuou sua inspeção. A academia manteve o status operacional. Recrutas continuaram o aprimoramento físico. Instrutores continuaram os protocolos de avaliação. Mas, ocasionalmente, quando alguém soltava um peso gravítico sem controle adequado, ou trancava um armário de equipamentos com força excessiva, ou falava fora da sequência autorizada, Hayward materializava-se em sua visão periférica. Apenas fracionalmente rápido demais. Apenas o suficiente para melhorar sua postura automaticamente. E às vezes, durante os raros intervalos silenciosos que precediam o nascer do sol artificial, ele pausava ao lado do espelho oco, abaixava o capuz e examinava o reflexo. A tatuagem bioluminescente em seu pescoço, uma vez oculta, agora desbotada pelo tempo e pela radiação cósmica, ainda comunicava mais efetivamente do que qualquer comenda formal. Ele nunca revelou sua narrativa, nunca divulgou sua antiga patente, suas missões, ou as designações daqueles que nunca retornaram do espaço profundo. Ele simplesmente continuou desinfetando as superfícies de treinamento, guardando o equipamento, removendo resíduos biológicos das estações de aprimoramento molecular, até que todo cadete que progredisse por aquela academia entendesse que lendas nem sempre ficam em plataformas cerimoniais. Às vezes, operam drones de limpeza a 04 horas, garantindo silenciosamente que a próxima geração compreenda o verdadeiro significado do serviço imperial. Ele nunca usou o uniforme oficial. Nunca emitiu comandos, nunca pediu reconhecimento. Ele simplesmente chegava antes dos outros, quieto, não reconhecido, e realizava tarefas que outros consideravam insignificantes. Mas por trás daquele instrumento de limpeza e sob aquele capuz existia uma história que ninguém poderia imaginar, e uma vigilância que continuava a salvaguardar uma instalação projetada para o desenvolvimento dos defensores mais formidáveis da galáxia. Porque, às vezes, os seres que testemunharam os aspectos mais sombrios do vazio não descrevem suas experiências verbalmente. Eles demonstram como suportar esse conhecimento. A academia continuou sua missão, silenciosamente grata pela presença de um simples zelador humano com uma tatuagem desbotada, que ensinou a lição mais importante sem nunca proferir uma palavra.